vamos para a palavra? Vamos lá? Vamos dar continuação a partir do ponto que nós paramos na semana retrasada, 15 dias passados. Abra sua Bíblia aí em 2 Samuel capítulo 7. 2 Samuel capítulo 7, estamos estudando sobre Davi. As lições que podemos aprender com Davi. Lições práticas, concretas para o nosso dia a dia. E nós vamos entender hoje mais uma realidade espiritual que o Senhor tem para compartilhar conosco. 2 Samuel capítulo 7, a partir do versículo 18. 2 Samuel 7, 18 ao 29. E eu tenho batido nessa tecla. Traga sua Bíblia, para que você possa anotar, escrever, estudar com mais afinco, com mais cuidado. 2 Samuel 7, 18 ao 29. Amém, meus irmãos? Amém, igreja? Vou ler, você apenas me acompanhe. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família, para que me trouxesses a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. É assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor? Que mais Davi poderá dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. Por amor de tua palavra e de acordo com tua vontade, realizaste este feito grandioso e o revelaste ao teu servo. Quão grande és tu, ó soberano Senhor! Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo que sabemos. E quem é como teu povo Israel, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para dela fazeres um povo para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome famoso, realizaste grandes e impressionantes maravilhas, ao expulsar nações e seus deuses de diante dessa mesma nação que libertaste do Egito. Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito de teu servo e de sua descendência. Faze conforme prometeste, para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam: ó, o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, e a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu mesmo revelaste a teu servo quando disseste: estabelecerei uma dinastia para você. Por isso teu servo achou coragem para orar a ti. Ó soberano Senhor, tu és Deus, tuas palavras são verdadeiras, e tu fizeste essa boa promessa a teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometeste, e abençoada por ti, bendita será para sempre a família de teu servo. Amém, meus irmãos? Vamos entender o contexto dessa passagem. Vamos entender o porquê dessas palavras estarem situadas nesta parte da Bíblia. Há 15 dias atrás vimos aqui que Davi decidiu construir um templo para abrigar o quê? A arca do Senhor. Mas tal intento lhe foi negado por Deus. As mãos de Davi tinham muito sangue, sangue de guerras, sangue de batalhas, e Deus o impediu de levantar algo tão grandioso e sagrado como um templo para si. Seu filho Salomão seria o responsável por tal empreitada. Diante da recusa de Deus, diante da negativa de Deus, o que é que Davi faz? Ele começa a chorar, ele começa a reclamar, ele começa a murmurar, ele se sente um pobre coitado. Foi isso que ele fez? Foi assim que ele agiu? Não. Segundo o texto, a Bíblia diz que ele entra no tabernáculo,
que representava a presença viva de Deus. E a partir desse contato com o Senhor, ele faz uma das mais lindas orações registradas na palavra de Deus. O conteúdo dessa oração de Davi, em 2 Samuel 7, nos revela muito acerca de quem Deus é e de quem somos nós diante dele. Portanto, em poucas palavras, Davi enfatiza qual é a posição do ser humano em relação ao seu Criador. Como eu devo me olhar à luz do meu Senhor? Como eu devo olhar para Deus, sabendo quem eu sou, homem pecador? Algumas perguntas para você, antes de eu entrar de cabeça na narrativa bíblica. Como é que você se enxerga em relação a Deus? Qual a sua posição diante dele? Que atitudes você toma ao entrar na presença dele? Como é que você tem lidado com o seu Deus? Como você tem tratado com ele? O que é que você espera receber dele na verdade? Deus tem alguma obrigação com você? Deus tem algum tipo de trato secreto que exija dele algum tipo de atitude subserviente diante de você? Diante dessas perguntas, eu quero fazer uma pergunta geral, que é o nosso tema dessa noite. E o nosso tema é o seguinte: quem você pensa que é diante de Deus? Vamos repetir juntos? Vamos lá? Quem você pensa que é diante de Deus? Olha para o seu irmão, mas olha com humildade. Olha com humildade. E pergunta com carinho para ele: quem você pensa que é diante de Deus? Pergunta para ele. Irmã Ivete, quem você pensa que é diante de Deus? Dani, quem você pensa que é diante de Deus? Gleibson, quem você pensa que é diante de Deus? Joana, que está aniversariando hoje, quem você pensa que é diante de Deus? Fabrício, quem você pensa que é diante de Deus? Você que está em casa, nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, quem você pensa que é diante de Deus? Vamos a algumas respostas com base no texto. Não tire conclusões precipitadas antes da mensagem toda. Primeira resposta que eu quero trazer nessa noite para essa pergunta é a seguinte: escute, se ligue. Diante de Deus, você precisa se ver como nada. Duro isso, hein? Forte isso, hein? Eu vou repetir. Diante de Deus, você precisa se ver como nada. Meu querido pastor Antônio, é fácil para um ser humano, orgulhoso por si só, se ver como nada? Não é fácil. Mas é como nós devemos nos ver diante do Senhor. Vamos voltar para a palavra? Vamos lá? 2 Samuel 7. Não saia do texto. Nós vamos para outras passagens, mas não fuja dessa narrativa. Mantenha a Bíblia sempre aberta em 2 Samuel 7, a partir do verso 18. Olha lá. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor. A ideia é que ele se prostrou. A ideia é que ele se quedou e orou. Quem sou eu? Olha a pergunta que ele faz. Quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família, para que me trouxesses a este ponto, a esta posição de reinado? E como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. É assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor? Que mais, Davi, que mais eu poderei dizer-te? O que mais eu poderei falar-te? Tu conheces o teu servo, tu sabes quem sou eu, ó soberano Senhor.
por amor de tua palavra e de acordo com a tua vontade, realizaste este feito grandioso e o revelaste ao teu servo. Quão grande és tu, ó soberano Senhor! Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. Uma pergunta para você que está ligado aí. Davi usa 2 títulos, ele repete 2 títulos com muita frequência nessa narrativa. Qual é o mais falado aí? Como é que ele chama Deus? Soberano Senhor. Está ligado nisso? Soberano Senhor. O que é um soberano, irmãos? O que é um soberano? Quem é um soberano? Um rei, um monarca, um príncipe. Atente para a pergunta inicial de Davi: quem sou eu? Davi tinha plena convicção de quem ele era diante de Deus. Ele sabia de sua origem humilde, pobre, de sua total falta de condições humanas para estar à frente do povo de Israel, de como Deus lhe dera tantos livramentos de morte, de como ele era pecador, portanto indigno, imerecedor de qualquer gesto de bondade da parte do Senhor. E ele faz então uma outra pergunta: que mais Davi poderá dizer-te? Ou seja, ele está dizendo que não tem palavras para expressar a sua gratidão por tamanha benignidade de Deus a seu favor. Eu disse algo aqui na última semana que preguei, que essa postura de humildade diante de Deus, de reconhecimento de pecado, tem sido algo raro no meio da igreja de Jesus. Cada vez mais somos senhores, e Deus é o nosso lacaio, Deus é o nosso servo. A religião tem sido usada por muitos espertalhões da fé como instrumento de manipulação da boa vontade do povo. Escute, as pessoas hoje querem determinar a bênção, decretar a vitória, como se Deus fosse um garoto de recados, uma espécie de office boy sob o nosso comando. E aí eu me lembro de um caso real. O conhecidíssimo, o famosíssimo apóstolo René Terranova. Você conhece bem, você foi contemporânea dele no Seminário do Norte, irmã Ivete. Ex-pastor batista, que é hoje apóstolo de uma das maiores igrejas de Manaus, se não a maior, irmã Ivete, se não a maior no Amazonas. Eis que o apóstolo René Terranova estava um dia vindo para o culto da noite, quando ele foi assaltado em frente à igreja. Ele ficou tiririca com isso. Ele assumiu o púlpito e disse revoltado, irado, diante da igreja: nesse momento, eu estou destituindo os anjos que estavam me guardando. Eu estou neste momento pedindo a retirada, exigindo a saída dos anjos que estavam me protegendo, porque eles falharam na minha guarda. Não é para rir, não é para chorar, meu irmão. Já pensou? Ou esse cara tem muita intimidade com Deus, ou ele é doido de pedra, megalomaníaco, arrogante ao extremo. Eu prefiro ficar com a segunda opção. Já imaginou você chegar ao ponto de destituir os anjos que estão lhe guardando, por terem falhado na sua tarefa, porque foi assaltado? Vamos entrar no campo da música. Geli, vou mexer agora aqui, viu? Viu, Tony, Pedro? Vou mexer agora aqui. Percebam o teor, a essência das nossas composições contemporâneas. Quase todas antropocêntricas. O homem no centro, Deus distante. Quase todas egocêntricas. É a minha vontade a todo custo que tem que prevalecer.
Deus tem que trabalhar para me fazer prosperar. As letras sempre na primeira pessoa do singular. Eu. Aí tem um cântico que eu vou usá-lo como exemplo aqui, tá? Eu canto muito esse cântico, ou melhor, já cantei muito esse cântico do Regis Danese. Entra na minha casa, entra na minha vida. Bonito, ritmozinho gostoso, a igreja é embalada por ele. Mas irmãos, vamos analisar com frieza a letra dessa canção. Como Zaqueu quer o quê? O cara só quer subir. O cara está subindo o tempo todo, o mais alto que eu puder. Você não vai ver no cântico ele descendo jamais. É só subindo, subindo para a glória, subindo para a conquista, subindo para algum tipo de vantagem. E aí o coro: entra na minha casa, entra na minha vida, sempre meu, minha. Só que Jesus não nos ensinou a oração do Pai meu, ou do meu Pai. Qual foi a oração que ele nos ensinou? Do Pai Nosso. Primeira pessoa do plural. Evangelho é compartilhamento. Vida com Deus é liberalidade, dadivosidade, é repartir. Não existe essa vida para mim, vitória só para mim, conquista só para mim. Nós temos que ter um teor crítico, irmãos. Em contrapartida, volto-me para os famosos e célebres hinos do cantor cristão. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Perceba, todo esse hino trata de alegria em meio às tribulações, escrito por um poeta, um compositor, após ter perdido a esposa e os filhos num naufrágio. No auge da sua dor, no clímax da sua angústia, ele foi capaz de dizer: sou feliz com Jesus, como canta o coro desse hino. Então percebam, irmãos, a mudança de tom. Enquanto não nos reconhecermos como pecadores totalmente perdidos sem a graça de Deus, enquanto não nos enxergarmos como pessoas sem qualquer crédito diante dos céus, enquanto não nos vislumbrarmos como homens e mulheres que só merecem o inferno por si mesmos, teremos uma teologia falha, doentia, capenga, e por consequência, a nossa visão de Deus, a nossa visão do celestial, será uma visão embaçada, distorcida e fadada, destinada à decepção. Sim, você sabia que há muitos hoje fora da igreja, revoltados com o sistema religioso, revoltados com pastores, que fizeram falsas promessas, insistiram em declarações de fé mentirosas, prometendo curas, milagres, prosperidade, e só o que fizeram foi extorquir aquilo que as pessoas tinham, tirar delas seus bens materiais e humanos. Só que, irmãos, precisamos compreender, escutem isso, por favor. A música que acabou de ser cantada agora. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Há coisas que Deus fará para uns e não fará para outros. Por quê? Não sei, eu não sou Deus. Eu não entendo isso. Há pessoas que, sob a nossa ótica, não são nada merecedoras de algum tipo de graça especial, mas recebem. E há outros que são para nós exemplos de santidade, de vida de intimidade, e não recebem, porque Deus é Deus, não somos nós. Eu preciso me curvar ante a vontade dele. Não é ele que se curvará diante do meu senhorio,
Porque eu não sou senhor, eu sou servo. Um servo inútil, como o próprio Jesus fala em Lucas. Quero enfatizar então bem essa primeira verdade da noite. Escute isso. Diante de Deus, você precisa se ver como nada. Como nada. Qualquer outra ideia diferente dessa é pura pretensão pecaminosa. E fecha aqui essa verdade. Vamos à segunda? Vamos lá? Se liga aí. Diante de Deus, você precisa se ver como alguém especial. Opa, peraí, pastor, o que é isso? Eu acabei de dizer que diante de Deus, você precisa se ver como nada. Mas agora eu estou dizendo, em segundo lugar, que diante de Deus, você precisa se ver como alguém especial. Pastor, eu sou nada ou sou especial? Decida, escolha. Vamos para a palavra, vamos lá. A partir do versículo de número 23. E quem é como o teu povo Israel? Segundo Samuel 7, 23. Segundo Samuel 7, 23. E quem é como o teu povo Israel? A única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para dela fazeres um povo para ti mesmo. E assim tornaste o teu nome famoso, realizaste grandes e impressionantes maravilhas, ao expulsar nações e seus deuses, de diante dessa mesma nação que libertaste do Egito. Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Que coisa! Davi reconhece que ele não era ninguém para ser abençoado, mas ao mesmo tempo ele consegue se enxergar como um membro especial do povo de Deus, como alguém que tinha um grande valor, uma grande preciosidade aos olhos do Senhor. Mas pastor, não estou entendendo, pastor, não estou entendendo isso aí, pastor. Você acabou de afirmar que diante de Deus tenho que me ver como alguém que é como nada. E agora você vem dizer que eu preciso me ver como alguém especial. Você está se contradizendo, pastor. Não, calma, calma. Essas duas situações são como as faces de um livro, ou as capas de um livro. Duas faces do mesmo livro que se complementam. Por mim mesmo eu sei que não tenho valor algum, mas em Deus eu tenho, você tem todo o valor. Entende isso, Zui? Consegue compreender isso? Hein, Kaique? Tá ligado? Davi sabia que Israel tinha sido separada como nação santa por um motivo apenas: a graça eterna de Deus. Por que Deus não separou, por exemplo, os moabitas? Por que Deus não separou os cananitas, os amonitas? Por quê, pastor Aquiles? Ele poderia ter levantado na história desses povos um homem de valor, que pudesse ter com ele contato e comunhão. Mas Deus separa Abraão e faz dele uma grande nação, a nação de Israel. Por que Israel e não os demais? Graça não se discute, graça se recebe, graça se prova, graça se experimenta, e ponto final. Vamos ver isso aí? Abra aí, sem sair de 2 Samuel 7, Isaías 54. Isaías 54, versículo 10. Isaías 54, versículo 10. Esse texto fala sobre Israel,
Quero deixar isso claro para você. Isaías 54:10, olha o que diz: embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem a minha aliança de paz será removida, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Essa palavra aí não é para mim nem para você, não é para Israel, para o povo de Israel. Há uma promessa eterna para o povo de Israel, não há como fugir disso, a palavra é clara. Vai agora para Romanos, vamos ver isso aí. Olha o que Paulo vai dizer, Romanos 11, 25 a 29. Romanos 11, 25 a 29. Romanos 11, 25 a 29. Olha o que diz, Paulo falando: irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião um redentor que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles quem? Eles quem, irmãos? O povo judeu. São inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Não se mudam, não se alteram. O que eu estou aprendendo aqui? Deus não se esqueceu do seu povo Israel. Aquele povo que hoje não crê em Jesus. Aquele povo que hoje não reconhece nem que Jesus veio ao mundo ainda, a primeira vez. É o povo que no final dos tempos experimentará uma salvação coletiva, uma salvação total, apocalíptica. Mas, olha aqui para mim, a partir de Jesus, Deus elege um novo povo, sem se esquecer do velho povo, como diz Paulo. Que novo povo é esse que Deus elege em Cristo? Nós, a igreja de Jesus. Amém, meu irmão? Você crê nisso? Nós somos o Israel de Deus na atualidade. Vamos lá, 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, texto conhecidíssimo, manjadíssimo pela igreja. 1 Pedro 2, 9 e 10. Olha o que está lá, falando para você, falando para mim. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Por que eu estou aqui pregando para vocês? É misericórdia. Juliana, você está aí pela misericórdia de Deus. Não tem para onde correr. Jailson, você não merece, mas a misericórdia do Senhor foi derramada sobre a sua vida. Está ouvindo, Eduardo? Você está aqui nessa noite porque a misericórdia do Senhor resgatou você. E você foi tornado parte integrante do povo eterno de Deus. Nem povo éramos, mas agora fazemos parte da geração eleita. O que isso me ensina? O que isso lhe ensina? Você é alguém de valor para Deus. Você tem uma dignidade que não é originada nesse mundo. Você tem uma etiqueta de Deus colada em seu coração, com uma marca escrita assim:
preço incalculável, porque você custou o preço do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Você não é qualquer uma, Cristiane, Adrileia, irmã Nelci. Vocês são joias do Senhor, princesas do Senhor. Então, entenda essa verdade espiritual por você mesmo. Não há dignidade alguma para se apresentar diante de Deus, mas pelo que Jesus fez na cruz, você foi tornado possuidor de um valor incalculável. Sendo assim, quero convidar você a ficar em pé. Eu quero entoar um cântico com a turma aqui. Um cântico famoso, antigo, do tempo de Jorge Neto, quando ele andava de fraldas ainda. Você tem valor. Você tem valor. Sai do seu lugar, aperta a mão do seu irmão e diga isso para ele. O Espírito Santo está em você, se move em você. E você tem valor. O que você tem. Você é o ser. Você tem valor, meu irmão. Você tem valor em nome de Jesus. Você tem valor, Tony, em nome de Jesus. Nada te ficar. Você tem um valor incalculável, Pedro, em nome de Jesus. Nesse seu complexo. Vamos falar isso para os nossos irmãos. Vamos declarar isso para os nossos irmãos. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. E aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Amém. Amém, meu irmão. Você tem valor. Glória a Deus por isso. Pode sentar. Não acabei não. Tá com pressa, Abel? Não acabei não, Abel. Por que Abel está com pressa, hein? Por que Abel está com pressa? Hein, Neto? Terceira e última verdade da noite. Jesus se empolgou tanto ali que não parou até agora de falar que o povo tem valor. Nossos irmãos que estão vindo de Nanuque e chegando aqui para o nosso meio nesses últimos dias. Terceira e última verdade. Diante de Deus, você precisa querer se enxergar, querer se ver como membro de uma família abençoada por Deus. Vou repetir. Diante de Deus, você precisa querer se ver, querer se enxergar como membro de uma família abençoada. Vamos lá. Segundo Samuel 7, 28 e 29, os dois últimos versos apenas. 28 e 29. Ó soberano Senhor, Tu és Deus, Tuas palavras são verdadeiras, e Tu fizeste essa boa promessa a Teu servo. Agora, por Tua bondade, abençoa a família de Teu servo, para que ela continue para sempre na Tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometeste, e abençoada por Ti, bendita será para sempre a família de Teu servo.
Davi recebe uma profecia dada pelo profeta Natã, de que jamais faltaria alguém da linhagem dele governando sobre Israel. O Senhor promete a Davi que faria com que a sua descendência se tornasse muitíssimo famosa. E ao receber tais palavras alentadoras, tais palavras reconfortantes, Davi só consegue pedir uma coisa a Deus: Senhor, eu sou muitíssimo abençoado, eu sou muitíssimo agraciado, eu tenho tudo que um homem do meu tempo poderia querer e muito mais, mas tem uma coisa, Senhor, que eu ainda te peço. Existe algo, Senhor, do qual eu não posso abrir mão. Abençoa a minha casa, a minha família, para que de fato a tua bênção jamais se aparte do meu lar. Abençoa a minha família, Senhor, para que ela possa estar continuamente diante do Senhor, jamais se distancie, jamais se perca. Eu sei que nós aqui como pais temos muitos sonhos para os nossos filhos, muitas aspirações para eles. Queremos que eles ingressem na melhor faculdade possível, optem por uma carreira de sucesso, tenham um bom casamento, possuam uma bela casa, sejam prósperos financeiramente e por aí vai. Eu, como você, desejo tudo isso de bom, de maravilhoso para os meus filhos Daniel e Débora. Eu não sou diferente de você. Mas existe algo muito mais importante, pelo qual eu oro todos os dias da minha vida por eles. Todos os dias. Em cada momento de culto doméstico, em cada momento de intercessão particular. A minha oração primária, básica e essencial é que meus filhos sejam prósperos espiritualmente diante do Senhor. Porque toda a prosperidade do mundo, todo o ganho deste presente século não tem valor algum se eles perderem a alma deles. Não tem sentido, não tem razão de ser se Deus não for o diferencial na vida deles. Eu já contei aqui essa experiência, mas permitam-me contar de novo. Eu estava voltando de viagem e estava participando de um congresso em São Paulo e aterrissamos em Salvador. Um querido pastor que estava comigo ligou para o seu concunhado, filho de um pastor famosíssimo internacionalmente. Fora esse pastor meu professor do seminário. E ele então convida o filho desse pastor com o cunhado dele para nos pegar no aeroporto e nos levar até a rodoviária. E quando chega o cidadão, percebi logo os traços de semelhança dele com o meu ex-professor. E a primeira palavra dele foi assim, infeliz demais, triste, angustiante. Eu não acredito. Vocês dois foram a São Paulo, ficaram uma semana naquela capital maravilhosa, participando de congresso de igreja. Que perda de tempo, que palhaçada, que loucura. Eu não acreditei no que eu estava ouvindo. E ele continuou. Eu já disse lá em casa, meus filhos não são obrigados a serem nada. Não exigirei deles o que meu pai exigiu de mim. Cada um será o que quiser. E ponto final. Pense numa viagem que transcorreu todo mundo caladinho, ambiente pesado, não tinha o que falar. Como eu fiquei triste por aquele jovem.
um jovem pai de família, filho de um dos pastores mais conhecidos da denominação batista, no Brasil e fora do Brasil também. Que essa maldição não tenha lugar na sua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que esse infortúnio, que essa tristeza não tenha lugar na sua vida. Se você tem algum filho distante do Senhor, algum membro da família que está longe do Senhor, eu peço a Deus nessa noite, que a graça que atingiu a vida de Neto, com o Jorginho que está ali agora, operando o som da igreja, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, seja a mesma graça que alcance a sua vida, a mesma graça, que alcançou, por exemplo, a vida de Mari. Estou aqui vendo o Bruno, eu vi João chegar, mas não estou vendo o João agora aqui não. Irmãos, existe uma promessa para o nosso lar da qual nós não podemos abrir mão. A nossa oração principal precisa ser para que a nossa família esteja debaixo da graça de Jesus continuamente. Essa precisa ser uma visão que impulsione, que motive o seu coração. Não aceite a derrota de sua família no campo espiritual. Não aceite a perdição de um filho seu como algo natural, de um marido, de uma mãe, de um pai. Ore, clame, persevere, testifique, testemunhe. Diante de Deus, você tem a condição de sonhar com toda a sua família firmada na presença do Senhor. É promessa dele. Eu não abro mão dessa promessa. Eu não abro mão. Você abre mão? Você abre mão? Eu não abro mão dessa promessa. Finalizando a minha palavra nessa noite, a gente olha para a igreja de Jesus nesse tempo presente, e cá para nós, irmãos, é muita confusão. É muita visão equivocada, muita visão distorcida. É difícil pastorear hoje, muito complicado. Sabe por quê? Porque você está aqui agora me ouvindo, mas ao longo da semana, você já ouviu muitíssima gente fora do seu pastor. Você já ouviu Silas Malafaia, você já ouviu Paulo Júnior, você já ouviu Hernandes Dias Lopes, você já ouviu Caio Fábio, você já ouviu Bispo Macedo, você já ouviu o Apóstolo Valdomiro, você já ouviu R.R. Soares, e por aí vai. Então as pessoas chegam com a mente impregnadas, pastor Antônio, de um monte de verdades, por parte de autoridades televisivas que são inquestionáveis na nossa visão. E aí o nosso pastor vai pregar? Não, ele está por fora. Ele não tem o conhecimento de um Silas Malafaia. Ele não tem o arrojo de um Paulo Júnior. Um dia desse chegou um camarada e falou: eu estive com o pastor Paulo Júnior. O senhor precisa pregar como ele. Eu falei: vai de reto, Satanás. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu quero. Eu sei qual é a minha missão. Não estou aqui para imitar ninguém. Entende? Então a igreja, ela tem muitas visões hoje enganosas, duvidosas, titubeantes, hesitantes, vacilantes. Ela não sabe quem ela é diante de Deus. Ela não conhece, pastor Aquiles, o seu Deus. E aí estamos tratando com Deus como quem pega um cachorrinho na coleira e o leva para onde quer, como se Deus tivesse que obedecer as suas ordens de adestramento. Rola, ele rola. Fica de pé, ele fica de pé. Dá patinha, ele dá patinha. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O Deus de amor, o Deus de graça, o Deus de misericórdia, a quem você serve, é o Deus que Davi chama de soberano Senhor. E este soberano Senhor, autoridade máxima do universo, é o mesmo Deus que escolheu amar você.
chamar você para junto dele e diz no seu pezinho de ouvido: você é meu filho amado e querido. Então, irmãos, saibamos quem somos diante desse Deus maravilhosamente tremendo, lindo e grandioso, para não assumirmos nenhuma posição enganada e enganosa que possa comprometer a integridade da nossa fé e passar uma imagem lá fora equivocada de quem seja Deus de fato. Que as pessoas entrem por essa porta e nesse lugar tremam e temam diante do Senhor, sabendo que aqui se encontrarão com um Deus todo-poderoso, um Deus de amor e de graça, mas um Deus que é todo-poderoso, Senhor soberano.